Para os jornalistas é sempre muito difícil quando documentos dessa importância vêm a público tão em cima da hora. Isso impede que vá ao ar uma edição ideal, com todos os detalhes, como você está acostumado a ver, por exemplo, no Jornal Nacional. Mas, nos nossos próximos telejornais e também no JN, nos próximos dias, nós vamos trazer com detalhes as acusações que pesam sobre os políticos. Hoje, exatamente pela limitação de tempo, nós vamos dar mais detalhes apenas sobre alguns políticos selecionados de acordo com critérios, como serem presidentes de poderes, ministros de Estado, serem líderes de partidos políticos, serem governadores e políticos que, por variados motivos, estiveram em evidência na política nacional nos últimos anos. Os que ficarem de fora nesta edição serão objeto de reportagens nas próximas edições do Jornal Nacional. Os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, são acusados de cobrar propina para irrigar as campanhas eleitorais do PMDB. O Ministério Público Federal afirma que há fortes elementos que indicam a prática de crimes graves por causa da solicitação por Eliseu Padilha e Moreira Franco de recursos ilícitos em nome do PMDB e do presidente Michel Temer a pretexto de campanhas eleitorais. Além de Marcelo Odebrecht, o inquérito se baseia nas declarações prestadas por mais 5 ex-executivos da Odebrecht. Eliseu Padilha e Moreira Franco são acusados de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, foi citado nos depoimentos de 2 delatores. Segundo o Ministério Público, os delatores relataram o pagamento de Caixa 2 na campanha de Barbalho ao governo do Pará em 2014. Os valores teriam sido solicitados pelo próprio candidato, pelo senador Paulo Rocha, do PT, e pelo então prefeito de Marabá, João Salame, do PROS. O repasse teria sido de R$1,5 milhão em 3 parcelas. Helder Barbalho era identificado, segundo os delatores, com o codinome de Cavanhaque. Ele será investigado por corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, vai ser investigado pela suspeita de ter recebido R$7 milhões em nome do PRB para que o partido apoiasse a chapa que elegeu Dilma e Temer. Em outro inquérito, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, é citado. Segundo o Ministério Público, um dos colaboradores informou que, diante da influência do parlamentar, decidiu se manter com ele uma boa relação. Vários repasses foram feitos nos anos de 2010 e 2012 como doação eleitoral, no valor de R$600 mil, uma soma não contabilizada e paga pelo setor de operações estruturadas do Grupo Odebrecht. Um dos delatores também disse que, quando no exercício do cargo de deputado federal, Bruno Araújo agiu em defesa dos interesses da construtora no Congresso Nacional. Segundo o relatório do ministro Fachin, o Procurador-Geral da República sustenta haver indícios de que Bruno Araújo praticou os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e corrupção ativa. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, do PSD, foi citado por 2 executivos da Odebrecht. Segundo o Ministério Público, os colaboradores citaram Kassab como um dos beneficiários de pagamento de vantagem indevida em obras viárias de São Paulo em 2008. O pagamento de propina seria no valor de 5% do contrato da Odebrecht com a Prefeitura de São Paulo. Nesse inquérito, Gilberto Kassab será investigado pelos crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. O ministro da Cultura, Roberto Freire, do PPS, foi citado por 2 executivos da Odebrecht. Segundo o Ministério Público, os colaboradores relataram um pagamento a Freire de R$200 mil não contabilizados para a campanha eleitoral de Freire à Câmara dos Deputados em 2010. Nesse inquérito, Freire será investigado por falsidade ideológica eleitoral. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, foi citado por 2 executivos da Odebrecht. Segundo o Ministério Público, os colaboradores relataram o pagamento de R$12 milhões a Blairo Maggi para a campanha eleitoral ao governo de Mato Grosso em 2006. Nesse inquérito, Maggi será investigado por corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Agora nós vamos às defesas dos ministros citados pelos delatores da Odebrecht, com os quais o Jornal Nacional conseguiu contato.
O advogado do ministro Eliseu Padilha afirmou que todo e qualquer conteúdo das investigações será debatido exclusivamente dentro dos autos. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, negou ter recebido doações da Odebrecht e afirmou que não pode se defender das acusações porque não teve acesso ao processo. O senador Paulo Rocha afirmou que todos os recursos da campanha dele foram repassados pela direção nacional do PT e declarados à Justiça Eleitoral e seguiu os procedimentos legais. O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, negou que tenha cometido ilegalidades e afirmou que todos os recursos que recebeu como doações foram registrados no TRE do Pará. O ministro também disse que achou estranho o codinome atribuído a ele porque nunca usou cavanhaque. O ministro da Cultura, Roberto Freire, disse que só irá se manifestar a respeito da abertura de inquérito quando tiver acesso ao teor das delações. Ele afirmou que mantém a idoneidade em toda a sua trajetória política e que está disposto a contribuir com a justiça. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, disse que solicitou doações para diversas empresas, inclusive a Odebrecht, já que a legislação permitia doações por companhias privadas e que a relação com todas essas empresas sempre foi institucional. O ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, diz que confia na Justiça, que não teve acesso oficialmente às informações e que os atos praticados em suas campanhas foram realizados conforme a legislação. A assessoria do ministro Moreira Franco disse ao Jornal Nacional que ele não quis comentar. O senador José Serra e o ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes, ambos do PSDB, vão ser investigados com base nas delações de 7 ex-executivos da Odebrecht pelos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, fraude em licitações e formação de cartel. De acordo com a Procuradoria da República, o esquema de corrupção começou em 2007, quando José Serra era governador de São Paulo e Aloísio Nunes, chefe da Casa Civil. Segundo os delatores, um consórcio de empresas lideradas pela Odebrecht manipulou a concorrência do Rodoanel Sul, em São Paulo. O repasse a campanhas eleitorais do PSDB teria sido feito por meio da Dersa, uma autarquia responsável por estradas. De acordo com os delatores, a Odebrecht teria pagado R$2.200.000 a pedido de um diretor da Dersa próximo de Serra e mais R$500.000 para Aloísio Nunes. Pedro Noves, ex-presidente da Braskem, uma das empresas da Odebrecht, afirmou que fez pagamentos a campanhas do PSDB e de Serra em contas mantidas no exterior e que o ex-presidente do partido, Sérgio Guerra, solicitou R$3 milhões para campanhas do partido e de Serra à presidência da República e que autorizou o pagamento de R$23 milhões a pessoas indicadas por José Serra. Em nota, o senador José Serra declarou que não cometeu nenhuma irregularidade e que suas campanhas foram conduzidas pelo partido na forma da lei. Segundo José Serra, a abertura do inquérito pelo Supremo Tribunal Federal servirá como oportunidade de demonstrar essas afirmações e a lisura de sua conduta. O ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes Ferreira, disse que as afirmações são mentirosas, mas que só vai se manifestar depois que tiver acesso ao conteúdo do pedido de inquérito. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio, é alvo de 2 investigações. Em uma delas, Rodrigo e o pai dele, o ex-prefeito e atual vereador do Rio de Janeiro, César Maia, também do DEM, são suspeitos de receber dinheiro do setor de propinas da construtora Odebrecht. Um dos pagamentos, de R$350 mil, teria sido repassado em 2008 como ajuda de campanha, num ano em que Rodrigo e o pai, César Maia, não concorreram a nenhum cargo. Num segundo inquérito, Rodrigo Maia é suspeito de receber R$100 mil para aprovar medidas provisórias de interesse da construtora. O presidente da Câmara vai ser investigado por corrupção ativa, passiva e por lavagem de dinheiro. Rodrigo Maia declarou que o processo vai comprovar que as citações dos delatores são falsas e que os inquéritos serão arquivados. Ele também disse que cabe ao Congresso o papel de legislar e que confia na Justiça. Já César Maia afirmou que a investigação vai mostrar que ele nunca recebeu doação da Odebrecht, somente do partido. Segundo ele, a construtora doou primeiro ao partido, que depois repassou os valores a ele e que só soube disso na abertura das contas. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, será investigado por corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro.
Ele é suspeito de receber R$ 2 milhões para aprovar medidas provisórias de interesse da construtora Odebrecht no Congresso. Eunício também é investigado com outros deputados e senadores num inquérito que apura se a aprovação de MPs envolveu pagamentos que favoreceram a campanha da ex-presidente Dilma Rousseff em 2014. O senador Eunício Oliveira disse que vai exercer o amplo direito de defesa previsto pelo Estado Democrático de Direito e que a verdade prevalecerá. Afirmou ainda que a justiça brasileira tem maturidade e firmeza para apurar e distinguir mentiras e versões alternativas da verdade. O presidente do PSDB, o senador Aécio Neves, é investigado em 5 inquéritos. Um deles para saber se ele pediu R$ 1.800.000 em 2009 e mais R$ 5.400.000 no ano seguinte para a campanha do aliado ao governo de Minas, o senador Antônio Anastasia. 2 inquéritos investigam supostos repasses ilegais feitos pela Odebrecht ao senador e a aliados dele. Outra investigação apura indícios de corrupção e formação de cartel, supostamente organizado por Aécio Neves na construção da sede do governo mineiro em 2007. E outro inquérito investiga o pagamento de vantagens indevidas para o senador e para o PSDB para favorecer interesses da Odebrecht e da Andrade Gutierrez nas obras de usinas do Rio Madeira, Santo Antônio e Jirau. Aécio Neves e Antônio Anastasia são investigados por corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. O senador Aécio Neves disse que considera importante o fim do sigilo sobre as delações, porque assim vai ser possível desmascarar o que ele chama de mentiras e mostrar correção na conduta dele. O senador Antônio Anastasia disse que nunca tratou de assunto ilícito com ninguém. O ministro Edson Fachin também pediu abertura de investigação contra o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PMDB. No mesmo inquérito será investigado o deputado federal Pedro Paulo, do PMDB do Rio também. Segundo 3 delatores, Eduardo Paes e Pedro Paulo receberam dinheiro de Caixa 2 para campanhas eleitorais em 2010 e em 2012. Ainda segundo os delatores, parte do dinheiro teria sido recebida em contas no exterior. O inquérito vai investigar os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O ex-prefeito Eduardo Paes afirmou que nunca aceitou propina para beneficiar os interesses da Odebrecht, que nunca teve contas no exterior e que todos os recursos recebidos em sua campanha de reeleição foram devidamente declarados à Justiça Eleitoral. O senador Romero Jucá, presidente do PMDB e líder do governo no Congresso, foi citado por 3 delatores. Eles disseram que o senador pediu propina por ter se empenhado para ajudar a aprovar no Senado uma resolução que beneficiou a Odebrecht. Segundo a denúncia, a empresa repassou R$ 4 milhões a Jucá. O senador Romero Jucá é acusado de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Em nota, Romero Jucá afirmou que sempre esteve à disposição da Justiça para prestar qualquer informação e que nas campanhas eleitorais dele sempre atuou dentro da legislação e teve todas as contas aprovadas. O Procurador-Geral da República também pediu a abertura de inquérito contra os deputados Carlos Alberto Zaratini, líder do PT na Câmara, e João Carlos Bacelar Filho, do PR da Bahia, além do ex-deputado Cândido Vacareza e do ex-ministro Guido Mantega. A suspeita é que Zaratini, junto com outros políticos, tenha pedido propina ao Odebrecht em troca da aprovação de um investimento pela Previ, o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. Por causa dessa transação, segundo os delatores, o PT receberia R$ 27 milhões e apenas Zaratini, R$ 5 milhões. Os crimes que serão investigados neste inquérito são corrupção e lavagem de dinheiro. Em outro inquérito, Zaratini será investigado por ter recebido R$ 50 mil do Departamento de Propina da Odebrecht para financiar campanhas eleitorais. A defesa de Guido Mantega afirmou que ainda não conhece os motivos para a abertura do inquérito e que só vai se pronunciar quando tiver acesso ao teor da denúncia. Em nota, o deputado Carlos Zaratini afirmou que todas as doações de campanha foram legais e declaradas nos órgãos competentes e aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Nós não conseguimos contato com Cândido Vacareza e com João Carlos Bacelar Filho. O ministro Edson Fachin também pediu abertura de investigação contra a senadora Vanessa Graziotin, líder do PCdoB. Segundo a delação do ex-presidente e fundador da Odebrecht Ambiental, Fernando Luiz Aires da Cunha Reis,
Vanessa Graziotin recebeu dinheiro de Caixa 2 na campanha de 2012, quando concorreu à Prefeitura de Manaus. Graziotin não venceu a disputa. O marido dela, Heron Bezerra, também é alvo da investigação. Os dois são acusados de falsidade ideológica eleitoral. A senadora Vanessa Graziotin afirmou que as doações feitas para a campanha dela foram oficiais, declaradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. A senadora Cátia Abreu, do PMDB, foi citada por 4 executivos da Odebrecht. Segundo o Ministério Público, os colaboradores mencionaram o pagamento de vantagem não contabilizada para a campanha eleitoral dela ao Senado em 2014. Os executivos relatam o pagamento de R$500 mil, divididos em 2 parcelas de R$250 mil. Nesse inquérito, Cátia Abreu vai ser investigada pelo crime de falsidade ideológica eleitoral. A senadora Cátia Abreu negou qualquer irregularidade e declarou que, neste momento, não tem elementos suficientes para rebater as supostas acusações contra ela. O Procurador-Geral da República também pediu para investigar o governador de Alagoas, Renan Filho, do PMDB, com outros políticos, num inquérito sobre desvios na obra do Canal do Sertão Alagoano. Renan Filho vai ser investigado pelos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Delatores citaram doações a Renan Filho na época em que ele era candidato. O governador de Alagoas declarou que todas as doações recebidas na campanha foram rigorosamente dentro da lei, declaradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. Os irmãos Viana do Acre são indiciados no mesmo inquérito. Segundo o Ministério Público, o senador Jorge Viana e o governador do Acre, Tião Viana, ambos do PT, receberam R$2 milhões na campanha de 2010, sendo R$500 mil de forma oficial e R$1,5 milhão por meio de Caixa 2. A delação foi feita pelo ex-executivo da Odebrecht, Hilverto Mascarenhas Alves da Silva Filho, e pelo ex-presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht. Os dois relatam que a propina foi pedida pelo senador Jorge Viana para a campanha do irmão, Tião Viana, ao governo do Acre. Os irmãos Viana vão ser investigados pelo crime de falsidade ideológica eleitoral. Tião Viana afirmou que nunca se reuniu com qualquer executivo da Odebrecht ou de qualquer outra empresa envolvida na Lava Jato e que as contas das campanhas dele são públicas e foram aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Já Jorge Viana declarou que não há nenhuma denúncia de corrupção contra ele nem contra o irmão dele, mas sim questionamentos sobre a arrecadação da campanha em 2010. Ele também afirmou que os dois vão provar na justiça que fizeram tudo dentro da lei com dinheiro limpo. O governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, do PSD, é acusado por delatores de favorecer a Odebrecht em projetos de saneamento básico. Em troca, ele e a prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarline Rosado, do PT, teriam recebido R$350 mil para a campanha eleitoral em 2010. Robinson Faria vai ser investigado por corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Rosalba Ciarline declarou que nunca recebeu doação de campanha da Odebrecht nem contratou qualquer obra ou serviço com essa empresa ou grupo e que isso prova a completa improcedência da referência ao seu nome. Nós ainda não recebemos resposta do governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria. O ex-ministro José Dirceu e o filho dele, o deputado federal Zeca Dirceu, do Partido dos Trabalhadores, vão ser investigados no mesmo inquérito por corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público, um delator afirmou que esteve diversas vezes com José Dirceu quando ele já tinha deixado o governo para discutir negócios privados que o ex-ministro pudesse intermediar e que também trataram de contribuições para indicados de José Dirceu nas campanhas municipais de 2008 e 2012 e para o Legislativo estadual e federal em 2010. O inquérito também apura um suposto repasse feito pelo setor de propinas da Odebrecht para as campanhas de 2010 e de 2014 do deputado federal Zeca Dirceu. O advogado de José Dirceu não quis comentar. O deputado federal Zeca Dirceu declarou que não há e nunca houve qualquer tipo de tratativa dele com diretorias da Petrobras ou com empresas investigadas na Lava Jato. E que todas as doações às campanhas dele foram legais, declaradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral sem ressalvas. O deputado afirmou ainda que confia no Supremo Tribunal Federal e na investigação da Polícia Federal.
O delator José de Carvalho Filho afirmou ter feito pagamentos de R$350 mil para o ex-deputado e atual ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho, do PMDB. Ele vai ser investigado por falsidade ideológica eleitoral, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Vital do Rego afirmou que desconhece os fatos narrados pelos delatores e que repudia as falsas acusações. Também declarou que está à disposição da Justiça para os esclarecimentos necessários, Renato.